O tema nessa noite é por que Deus permite. Por que Deus permite. Eu acredito que todos nós, todos que estão aqui nessa noite, ou quase todos, já indagaram, já perguntaram para o Senhor Deus, por que que o Senhor permitiu que acontecesse tal coisas em minha vida? Eu tenho certeza que você que está aqui, como eu, já fiz essa pergunta. Deus, por que que o Senhor permitiu acontecer isso em minha vida? Deus, por que o Senhor permitiu essa situação em minha vida? Muitas vezes eu fiz e faço essas perguntas, porque é normal, nós somos humanos. Muitas vezes o Senhor me respondeu de uma forma amorosa. Muitas vezes o Senhor me respondeu de uma forma carinhosa. Muitas vezes o Senhor me respondeu como pai amoroso, como pai cuidadoso. Mas em outras vezes Ele não me respondeu. E quando eu não tive resposta, quando o Senhor não me deu resposta, como talvez você tenha indagado ao Senhor, Senhor, por que me aconteceu isso? E talvez você ainda não conseguiu encontrar a resposta. E talvez você nem vai encontrar resposta. Mas eu posso dizer algo para você, o Senhor sempre vai manifestar com amor, com conforto e com consolo. Enquanto nós não tivermos resposta, o Senhor manifesta com sua graça. Eu vi a minha alma ministrando aqui louvor e aquilo penetrou no meu coração, que eu ia falar sobre graça hoje. E aí Deus me levou para Paulo, quando Paulo orava, para que o Senhor não arrancasse o espinho da carne, para que o Senhor permitiu que aquele espinho na carne estava sobre a vida de Paulo, e Paulo orava intensamente, o Senhor não respondeu. O Senhor não respondeu porque foi a cura, o Senhor não deu a cura para Paulo e nem respondeu. Mas o Senhor simplesmente disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. Então aí eu entendi, preparando essa palavra, eu entendi que às vezes Deus permite eu, você, nós passarmos por diversas situações para sabermos se realmente a graça de Deus é o suficiente. E deixa eu dizer algo para você, nem sempre Deus vai responder tudo. Abra a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 11, versos de número 5. Porque Deus permite. Eclesiastes 11, 5, se você não trouxe, nos acompanha ali. Diz assim, Deus, assim como tu, não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E o Espírito Santo começou a ministrar em meu coração, assim como nós não sabemos de onde vem o vento. Nós olhamos as folhas, aproveitamos que nós estamos aqui em céu aberto, nós possamos olhar para a natureza e ver as folhas movendo, nós não sabemos de onde vem o vento. E nós não sabemos para onde vai os ventos. Também nós não vamos entender porque Deus permite tais coisas em nossas vidas. Não sabemos também como é formado os ossos no ventre de uma mãe. Como que Deus formou os ossos no ventre de uma mãe, de um bebê. Nós não sabemos. Assim também nós não vamos entender porque Deus permite. Deus, em maioria das vezes, vai usar a dor. Ele vai permitir a dor em nossas vidas para entendermos algumas coisas. E na maioria das vezes, Deus vai agir de uma forma incompreensível. Porque a própria Bíblia define Deus como Ele é o grande eu sou. Ele é o nosso grande eu sou. E caminhando na palavra de Deus, caminhando por várias pessoas que passaram por situações que não tem como entender,
situações que questionamos e perguntamos por quê. Por que Deus permite tal coisas? E caminhando essa palavra me levou em alguns personagens. E eu vou ministrar para você nessa noite. Vamos falar dele nessa noite. Talvez vá de encontro com você que está aqui nessa noite. Em certas situações, por que Deus permitiu certas situações na vida de alguns homens de Deus? E a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E Deus quer manifestar essa palavra em nossas vidas hoje. Para que se você talvez tiver no seu interior alguma ferida, para que possa curar através da palavra. Começando por Jó. A Bíblia diz em Jó 42, versos de número 5, diz assim. 42, verso 5. As bocas podem glorificar o Senhor. Jó 42, verso 5 diz assim. Aleluia. Jó 42, 5. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Na minha versão, tá assim, antes eu te conhecia por só ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Ou seja, agora eu te conheço de andar contigo. A Bíblia que fala que Jó era um homem justo. A Bíblia não fala que Jó tinha pecado. A Bíblia não fala, em nenhum momento você vai ver que Jó tinha pecado escondido. Em nenhum momento você vai ver que Jó tinha uma brecha. Não, a Bíblia fala que ele era um homem justo. A Bíblia fala que ele era um homem justo. Não tinha pecado escondido. Mas Satanás pediu permissão para tocar na vida de Jó. Se você que está aqui nessa noite não conhece a história de Jó, eu não vou falar para ganharmos tempo. Mas eu convido na sua casa você ler o livro de Jó. E vai ver, você será ministrado poderosamente através deste livro. Mas a Bíblia relata que Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. E a Bíblia fala que uma das coisas que ele perdeu, Jó perdeu os filhos. E não existe dor mais insuportável do que a dor comparada da perca de um filho. Eu, graças a Deus, eu nunca perdi um filho, mas já convenciei com várias pessoas que já perderam um filho. E você que talvez está aqui nessa noite passando por isso, você deve entender do que eu estou falando. Como dói a dor da perda de um filho. Por isso eu admiro muito olhando para Abraão, quando Deus pediu para Abraão que sacrificasse o seu filho. Eu admiro, nossa, que tamanha fé de Abraão sair com o seu filho e ir ao monte, e lá sacrificar o seu filho. Você que é pai aqui nessa noite, sei que você teria coragem. Você que é mãe, eu com certeza eu não teria. Eu não teria jamais de sacrificar o meu filho. Mas Abraão vai e até o momento ele chega a levantar o tutelo para sacrificar o seu filho e ele escuta uma voz: para, Abraão, não precisa, você já provou que me ama. O amor de um pai por um filho é algo indescritível. E a Bíblia relata que Jó perdeu os filhos. Ou seja, por que Deus permitiu isso na vida de Jó? Por quê? Jó ouviu falar de Deus. Jó cresceu na igreja ouvindo falar que Deus é de verdade. Jó ouviu falar que Deus curava. Jó ouviu falar que Deus liberta. Jó ouviu falar que Deus é a verdade. Jó ouviu falar que Deus cura da depressão. Jó ouviu falar que Deus salva. Ele cresceu ouvindo. Mas Jó não tinha um relacionamento pessoal com Deus. Antes, ele conhecia só de ouvir falar de pregações. Agora não, os olhos de Jó contemplam o Senhor. E aí diz: a minha dor fez olhar para o céu. Agora eu falo como o salmista falava, já dizendo, conjecturando: eleva os meus olhos para o monte. Agora eu contemplo a sua presença. Agora eu sei que tu estás do meu lado. Agora eu sei que você, Deus, anda comigo.
Agora eu não ouvo pelo sede de ouvir falar. Eu tenho uma palavra. Agora, quando eu falar de Jesus para alguém, será de verdade. Porque eu apenas não ouvi você. Eu tive experiência contigo. Porque Deus permitiu. Se Jó era justo, por que Deus permitiu? Jó não matava, Jó não bebia, Jó não fumava. Porém, o seu relacionamento era apenas de ouvir falar. Talvez ele tinha de Deus que era só conhecimento que a religião o proporcionou. Talvez o seu conhecimento era só religioso. Vivia com Deus através das normas, vivia para Deus através dos regulamentos, vivia para Deus através dos rituais de culto, mas não tinha relacionamento pessoal. O convite do Senhor para mim e para você nessa noite é que nós saímos daqui desejosos a ter um relacionamento pessoal com Ele. Ei, nós podemos saber tudo sobre Deus, mas mesmo assim, não conhecê-lo. Saber de Deus nos torna pessoas soberba. Saber de Deus nos torna pessoas mesquinhas. Conhecê-lo não. Conhecer Deus nos torna pessoas humildes. Conhecer Deus nos torna soberbo. Ter experiência com Deus, viver intimidade com Deus, arranca de nós todo orgulho e toda soberba. Eu conheço muita gente que sabe tudo sobre Deus, mas não tem característica de Deus. Porque não adianta nada nós sabermos muito de Deus e não termos característica de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus era humilde e manso. Por que então Deus permite? Porque Deus permite situações em nossa vida que causarão dores. Por que Deus permite? Deus permite situações em nossa vida que causarão dores temporais para termos alegria da vida eterna. Se você que é mãe, já teve um bebezinho recém-nascido, carregou no colo, muitas vezes você perguntou, por que meu filho chora tanto? Por que será que ele chora tanto? E na maioria das vezes ele chora por causa da fome. Deus criou essa dor no bebê. Porque nós não teríamos como saber, né, mãe? Momento da hora de dar mamar. Então Deus causou essa dor nessa criança, nesse bebê, em nós, todos nós, para revelar para a mãe que era a hora de nós mamarmos. Então Deus criou a dor no bebê, para essa mãe saber que ele estava com fome. Sabe o que eu quero te dizer com este exemplo? Tem dores em nossas vidas que passaremos, que somente Ele pode curar. Basta buscarmos de verdade, com o coração sincero, porque quando buscamos de verdade, Ele passa o bálsamo. Porque se foi Ele mesmo que causou a dor, Ele mesmo cura. Então Ele quer nos curar nessa noite. Quando Deus criou o peixe, que você tem certeza que você já ouviu isso, Ele falou para a água, produza. Quando Deus criou a árvore, Ele já falou para a terra, produza. Mas quando Ele fez a mim, você e a nós, estava ali reunido, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Jesus. Não tem como fugir disso, jovem. Não tem como você fugir disso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi consagrado ao Senhor. Não tem como. Não tem como querer fugirmos disso. E quando nós tiramos o peixe da água, o que acontece? O peixe morre. Quando arrancamos as árvores da terra, a terra morre. E o que acontece? Quando um homem sai da presença de Deus. O que acontece quando o homem quer viver longe de Deus, quer viver longe da sua origem? Ele morre, espiritualmente falando.
Por isso você não foi chamado para viver longe da origem de Deus. Deus formou você. Deus formou você. Eu quero que você entenda nessa noite, a nossa vida só faz sentido em Deus. Não tem sentido para nossas vidas longe da presença de Deus. Não tem sentido para as nossas vidas se nós não tivermos um propósito com Deus. Às vezes, Deus permite que a religião nos machuque. Às vezes, Deus permite que a religiosidade nos decepcione. Sabe por quê? Para que Ele possa nos curar. Para nós entendermos que nós não podemos nos prender à religião, nós não podemos nos prender à religiosidade, nós temos que nos prender a Ele. Como a Dona Nelma ministrava aqui, Ele precisa ser suficiente em nossas vidas. Quer cultuar de céus abertos, quer cultuar em igrejas lindas, maravilhosas, Ele tem que ser suficiente em nossas vidas, porque nós estamos reunidos aqui, é para Ele. É para Ele. Então Deus permitiu para que Jó tivesse um relacionamento com Ele, além de domingo a domingo. Ei, relacionamento com Deus de domingo a domingo não é o suficiente. Não é o suficiente. Deus quer intimidade. Como ministravam cultos para trás, intimidade com Deus. Ele vai revelar segredos para você que são exclusivos para você. Não vai ter segredos que Ele vai revelar para minha linda esposa, que é só para ela e não para mim. Assim será contigo. E Deus quer relacionar comigo. Deus quer relacionar com você. Deus quer relacionar conosco muito mais do que no culto aos domingos às 19 horas, muito mais do que no culto às quartas às 20 horas e muito mais do que no nosso grupo de convívio que nós vamos abrir. Ele quer muito mais que isso. Ele quer intimidade. Não poderia também deixar de falar de Jonas. A Bíblia diz em Jonas, capítulo 1, de versos do número 1 ao 4, diz assim, Jonas 1, do 1 ao 4, diz assim, aleluia. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. 4. Mas o Senhor mandou um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Nós vimos num texto que lemos, para que você possa entender nessa noite. Às vezes Deus permite vento e tempestade em nossas vidas, para trazer ele de volta para Ele. Para nos trazer de volta para Ele. Talvez você está aqui nesta noite passando por uma forte tempestades e ventos. Não foi Satanás que causou, não. É Deus que está causando para que você possa ficar mais próximo dEle. Para você ficar mais próximo dEle. Não foi o diabo que causou essa tempestade, foi Deus que permitiu o vento e tempestade para trazer Jonas de volta para o propósito. Deixa eu dizer algo muito forte para você nessa noite. Viver sem propósito não é viver. Quem está vivendo sem propósito é porque já perdeu o propósito da vida. Você precisa ter um propósito em Deus. Você precisa ter um propósito em Deus. Você não está aqui por acaso. O medo, a tristeza, a depressão, a angústia, o apavoramento, o desespero em nossas vidas, muitas vezes falta de um propósito. E não adianta fugir de Deus, Jonas. Talvez eu fale com Jonas aqui nessa noite. Talvez eu fale com Jonas que nem aqui queria estar hoje. Talvez o pai e a mãe precisou insistir para que você pudesse estar aqui. Pare de fugir de Deus, Jonas. Pare de fugir do propósito de Deus.
Deus está na sua casa. Eu espero que hoje Ele te ache. Permita Ele te achar nessa noite. Às vezes nós pensamos, vou fugir da presença de Deus. Não adianta fugir, Ele vai te achar. Onde preciso for, Ele vai te encontrar. Permita hoje você ser achado por Ele. Permita hoje Ele te lançar de volta para o propósito dEle. Em nome de Jesus, permita. Deus às vezes permite ventos para nos achar. E se estamos em algum lugar que nos afasta do propósito, Ele vai nos sacudir. Talvez por isso Ele está nos sacudindo algumas pessoas nessa noite. Jesus permite ventos fortes para nos redirecionar, para voltarmos ao nosso foco, para voltarmos para a nossa família. Inclusive, você que é casado ou que está namorando, se não veio no culto na quarta-feira, que era dia dos namorados, para poder ir levar a esposa para jantar, ou levar a namorada para jantar, ou ficar em casa assistir um filme com a esposa ou com a namorada, parabéns para você. Você não esteve no culto aqui presencial, mas você cultuou a Deus, cultuando junto com a sua família. Porque antes de estar na igreja, a sua família é prioridade. É prioridade. Então, Deus permite ventos para nos achar. Jesus permite ventos fortes para nos redirecionar, para voltarmos ao nosso foco, para voltarmos para a nossa família, para voltarmos a olhar para Ele novamente. Onde está seu foco, amada igreja? Não podemos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa. Não podemos ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Precisamos restaurar o altar da nossa casa. Precisamos restaurar o altar, porque nada adianta ter o altar aqui dentro da igreja se não tiver o altar na sua casa. De nada adianta você ser aprovado aqui na igreja e ser reprovado na sua casa, como filho, como marido, como esposa, como pai, como mãe. De nada adianta. De nada adianta. Eu quero contar uma história. Talvez você já ouviu. E se você não viu, você vai ouvir pela primeira vez. Havia um jovem, ele pegou num sono e começou a sonhar. E neste sonho ele caminhava na praia. E caminhando na praia, ele viu 4 passos. Os passos dele e os passos de Jesus. E no sonho ele conta que ele ficou indignado. Porque no momento mais difícil da sua vida, no momento ali que não conseguia mais suportar, caminhar, ele olha novamente para a praia. Ele olha novamente para a areia e vê apenas um par de rastros. E ele muito indignado, muito revoltado, ele olha para Deus e diz, Deus, escuta aqui, Senhor. Talvez tenha pessoas revoltadas com Deus aqui, né? Querendo culpar Deus. E ele olha e fala, Deus, por quê? Porque no meu momento mais difícil o Senhor me abandonou. Porque no momento mais difícil o Senhor me deixou de lado. Porque o Senhor não está olhando para a minha dor, Jesus. Por que o Senhor me deixou? E o Senhor, com os olhos de amor, conta para ele, responde para ele assim. Sabe por que você viu 2 passos? São os meus, porque eu te carreguei no colo. É o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Sou eu que te carrego no colo. Sou eu que te sustento. Sou eu que não permiti você dar um fim na sua vida. Naquele momento você pensou pôr uma corda e se matar enforcado. Ou naquele momento se trancou no seu banheiro, pegou uma faca e tentou querer cortar seus pulsos. Sou eu que não permiti você fazer isso. Porque ainda existe um propósito seu para comigo. Sou eu que não permiti você fazer isso. Ainda existe um propósito seu para com Ele. Ele continua dizendo, sou eu que te visito no teu momento de dor.
Talvez você está em lágrimas, chorando sozinha, tomando banho naquele chuveiro quentinho, e você não quer nem sair mais daquele chuveiro, mas ele está olhando para você, e no meio das lágrimas, misturada com as águas do chuveiro, ele está enxugando cada uma. Ele está enxugando cada uma. Sou eu que suplo na tua vida e não é a religião, filho. Pessoas, filhos, vão sair da sua vida. Pessoas vão seguir o teu destino, filho. Mas sou eu, jamais vou te abandonar. Ele não te abandona. Deus, por que então Deus permite algumas coisas? Eu vivo perguntando, até hoje eu pergunto, por que Deus só permitiu tal coisas acontecerem em minha vida? Eu estava conversando com a pastora hoje. Eu não consigo entender. Tem coisas que nós não vamos entender. Não vamos entender. Por que Deus permite algumas coisas? Eu quero concluir para nós orarmos. Não sabemos. Nós não conhecemos o seu pensamento. Mas uma coisa nós temos certeza. O seu pensamento é mais alto do que o nosso. Não conseguiremos ver às vezes, nem entender, porém, quando nós não conseguimos entender, aí entra a fé. Aí vai entrar a fé, aí vai entrar a confiança, aí vai entrar o seu amor, no seu poder e na sua confiança, na sua soberania e o seu controle em tudo. Aqui entra a fé. Entender, Deus, mesmo com essa dor me matando, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. Aleluia. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Quando não conseguimos ver e nem entender Deus agir, apenas temos que crer que Ele está agindo. Aí entra Hebreus 11:1. A fé é a certeza do que não se vê e a convicção do que se espera. É aqui, Deuteronômio capítulo 31, versos 8, filho, abre lá. Deuteronômio capítulo 31, versos 8. Olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje. O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Ele não te deixará. Ele nem te desampararás. Não temas, nem te espantes. Ele está contigo. A Bíblia não é um gibi. Ela é a palavra de Deus. Você precisa crer naquilo que a Bíblia diz sobre você. E a Bíblia diz mais, em Josué capítulo 1, verso 5. Eu estou concluindo, 5 minutinhos eu concluo. Josué capítulo 1, verso 5. Ninguém, olha só, é ninguém. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha que coisa forte. Você está conseguindo ler aí? O que está escrito aqui? Tem uma igreja viva aí? Você nunca está só. Você nunca está só. Não são palavras minhas, são palavras daquele que te chamou. São palavras daquele que te escolheu desde o ventre de sua mãe, desde a fundação do mundo, ele te escolheu. Aquele que começou uma linda obra na sua vida. Ele começou uma linda obra na sua vida, você crê? Então deixa ele concluir. Deixa ele concluir. Se ele começou, deixa ele concluir.
Pois a Bíblia diz em Romanos 8, 28, aqui entra Romanos 8, 28, diz assim, Romanos 8, 28, aqui já é a resposta de tudo, porque Deus permite. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite? Você não caiu aqui de paraquedas. Você não veio conhecer mais uma igreja. Você não veio cultuar a Deus de céus abertos. Você não está aqui nessa noite em vão. Você não está aqui por causa de um convite, talvez te convidaram você para estar aqui, não. Você está aqui porque tem um propósito na sua vida. Você está aqui porque Deus te ama e Ele quer nos sacudir, dizendo, para de fugir de mim. Para de fugir de mim. Saia de uma religiosidade e entra em um relacionamento comigo. Converta o teu coração para mim e eu vou mudar a sua sorte. Para de querer mudar com suas próprias forças. Se entregue para Ele. Permita Ele mudar você. Sabe? Há pessoas que estão aqui no nosso meio. O Senhor falou muito forte, está preparando a palavra. Fala, filho, vai ter pessoas ali que sentem um vazio no coração. Ministra para eles o seguinte, filho. Este vazio é como a semente fora da terra. É como peixe fora da água. É como um homem longe de Deus. É como um filho longe do Pai. Sabe quando vai suprir este vazio no seu coração? Quando você... Cadê? Vem cá, César. Há um vazio no seu coração. Fica aí. Há um vazio no seu coração. Há um vazio no seu coração. Está me ouvindo? Há um vazio no seu coração. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Para que você possa vir. Talvez você não está conseguindo a caminhada. Vamos ver se eu consigo. Quando eu bebi, eu conseguia pegar. Misericórdia. Ai, misericórdia, socorro. Ai. Talvez você, nessa noite, não está conseguindo o peso. Ele quer sair que você saia daqui. No colo dele. Aleluia, Deus. Para que você possa enfrentar amanhã as lutas. E quero declarar. Essa luta não vai parar você. Você nasceu para vencer. Ui, tá caindo. Aplauda bem forte a Jesus. Aplauda bem forte, ele merece, ele merece, ele merece. É pra ele, é pra ele, é pra ele. Oriandabas, oriandebas. Quero concluir dizendo. Porque Deus permite. Não teremos sempre resposta. Eu queria poder dar resposta. Mas eu não ouso dar a resposta porque eu não sei porque Deus permite. Eu só sei de uma coisa. A Bíblia diz, e eu confirmo com certeza, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas muitas vezes, para mim, para você, para nós, não será boa, não será agradável. Porque matar a nossa carne para satisfazer a vontade dele não tem nada de boa, agradável. Estar aqui no culto, num friozinho desse, não tem nada de bom ou agradável. Mas por causa dele nós estamos aqui nessa noite. O importante é entendermos que em tudo que estivermos passando, ou vamos passar, ele sempre estará cuidando de nós. Olha, eu não gosto de fazer isso, mas eu quero fazer para concluir. Olha nos olhos da pessoa que está próxima de você. Assim, o Pai quer cuidar de você.